Привет, galera! Bem-vindo ao canal Привет Rússia. Se você não me conhece, meu nome é Luanda, eu estudo medicina e moro na Rússia. Hoje eu vou falar de uma coisa séria chamada depressão. Eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, na verdade mais para quem mora fora. Aconteceu um caso muito sério aqui na Rússia, que uma brasileira, ela tirou a própria vida, tá? Ela pulou do 15º andar. E por causa de depressão, e fiquei sabendo que tem muitos brasileiros na mesma situação, bem doentes, assim, com algum tipo de problema emocional, que mora fora. E eu já passei por isso, então eu resolvi vir aqui falar abertamente sobre uma coisa que é um tabu para muita gente, que é depressão, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito divertida, fui muito esperançosa, cheia de fé. Eu sempre levei a vida de uma boa, assim, numa felicidade muito extrema, né? Eu penso assim que é como a fênix, né? Que a gente... Desculpa, mas esse assunto é uma coisa que me emociona bastante. A gente é como a fênix, que a gente ressurge das cinzas. Então, bom... Pra quem não sabe, eu tenho asma severa. E aos 22 anos, mais ou menos, eu tive uma pneumonia. E essa pneumonia, sim, prejudicou muito e eu comecei a ter crise de asma. Quando eu vim pra Rússia, eu não imaginava que eu ia ficar muito doente, né? Então, desde o primeiro ano que eu estive aqui, eu sempre, todo inverno, ficava internada pelo menos uns 15, 20 dias. Aqui eu adquiri, sempre tive um pouco de inflamação nas amígdalas, mas elas ficaram edemaciadas, não voltaram ao normal, então uma ficou 75% obstruída e a outra 50%. Por que eu tô explicando tudo isso? Porque tudo isso gerou para que eu tivesse depressão aqui. Então, chegou uma época... quando eu tava mais ou menos no terceiro ano, que é muito hard, a gente tem 7 exames finais no ano, então é patofisiologia, fisiologia, a gente tem aula, assim, mais do que o primeiro do segundo ano, então a pressão é um pouco maior, né? Então eu já carregava algumas matérias do primeiro e do segundo ano, porque eu não havia conseguido, eu tava ali carregando essas matérias porque eu perdia, porque ficava internada, e pra quem não sabe... Aqui na Rússia, o professor, aqui o sistema é um pouco militar, então eles meio que não querem saber se você tá doente ou não. Tanto que eu tenho todas as provas de que eu estive doente aqui, tem os exames, eles sabem, só que eles falam uma frase que eu vou falar em russo, "Это не моя проблема, это ваша". Tipo, não é meu problema, esse é o seu problema. Aí as pessoas falam assim, ué, mas você estuda medicina então? É sempre a pergunta que a gente se faz, né? A gente estuda numa escola médica, mas é a lei dos mais fortes, eles não estão nem aí. Tipo, problema seu, te vira, né? Então, eles querem mais saber da sua produtividade na faculdade, e isso foi me estressando um pouco, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de medicina, e eu sempre quis, assim, eu sempre me esforcei, eu tentei, sempre fui uma aluna muito boa, pelo menos na escola, e a minha primeira vermelha que eu vim tirar foi na faculdade. Então, pra quem nunca tirou vermelha na escola e tira uma vermelha na faculdade, quem se meio... Eu era meio CDF, mas bagunceira, sabe? Eu era sempre do fundão, mas a gente era bom estudante. Então, pra mim, aquilo foi um baque, me mexeu muito com o meu emocional de chegar aqui e ver que, peraí, não é tão assim, sabe? Então, eu conseguia acompanhar, só que eu carregava muitas coisas comigo. E no terceiro ano, com o fato de eu estar pressionada, porque eu tinha que terminar essas matérias, meus tios me ajudavam na época, então eu me sentia mais pressionada ainda. Porque quando você tem alguém te ajudando ou investindo em você, você se sente meio que na obrigação de ser 100%, de retribuir aquilo que a pessoa tá dando pra você. Só que as coisas não são assim, sabe? A Rússia é um lugar difícil de você morar. É frio 7 meses por ano.
Aonde eu moro, o inverno não é tão... o verão, não, desculpa, inverno não. O verão, ele não é assim um verão que nem no Brasil. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas você tá morando fora. Ou algumas pessoas julgam as pessoas que vão para os Estados Unidos ou outros lugares, sabe? Gente, você nasceu no Brasil. A sua cultura tá aí. Os seus amigos, você não tá na sua terra, sabe? Você por mais que você sinta acolhido, você não é daquele local. Então tem muita gente que se sente assim. A gente é um país que é caloroso, que as pessoas saem, andam, elas não ficam a maioria do inverno preso dentro de casa, sem poder ir, sem poder sair, sem poder andar de bicicleta. Gente, é muito diferente, é uma vida totalmente diferente. Então, com esse problema respiratório que eu tinha, eu dormia muito pouco. E eu comecei a ter problema respiratório, que eu tenho que dormir com o CPAP. Para quem não sabe, é uma máquina que te ajuda a respirar. Então, eu tinha 465 paradas respiratórias por noite. Gente, 465 paradas respiratórias por noite, você pode ter uma parada cardíaca. Você pode adquirir diabetes, por não dormir direito. As pessoas, elas não levam a sério o fato de dormir. E dormir é muito importante, muito importante. Dormir, descansar é muito importante, tá? Muitas das doenças emocionais vem aí pelo fato de você não dormir, de você virar noites, de você trocar a noite pelo dia. À noite, o fato de você dormir é importante, você precisa desse descanso. Então, eu não dormia, né? Pela dificuldade respiratória, eu roncava muito por causa das minhas amígdalas fechadas, porque eu também era muito mais gordinha. Então, às vezes as pessoas olham para uma pessoa e julgam ela, isso é falta de... não tem força de vontade. Gente, as coisas não são como que a gente julga os outros. A coisa é diferente, tem várias coisas ao redor que influenciam. Eu fiz exames aqui, provei para a faculdade que eu realmente estava mal, que eu precisava de um tratamento, e isso foi virando uma bola de neve. Porque eu não queria falar isso para os meus tios, porque eles estavam investindo um dinheiro e me ajudando, apesar de eu nunca ter falado, olha, eu preciso da ajuda, eles que se ofereceram, mas mesmo assim você coloca esse peso nas costas, sabe? E isso foi acumulando. Então, chegou um semestre em que eu passei 3 dias sem levantar da cama. Coisa que eu nunca fiz, eu sempre fui muito enérgica. Eu acho que conheço São Petersburgo mais do que a maioria dos brasileiros que moraram aqui. Eu sei muita coisa, porque eu sempre passei, sempre gostei de sair. E eu comecei a perceber que falar de medicina para mim era muito doído. Quando os meus amigos me perguntavam no Facebook, e aí, quando é que você vai voltar? Eu achava que as pessoas estavam me vigiando. Então, eu acho que esse vídeo é para... se você estiver passando por isso, se você tem um amigo que está passando por isso... A gente não é fácil para quem passa e não é fácil para quem tá perto, que tá ali passando, nem pra namorada, nem pro namorado, nem pra esposa, nem pro esposo, nem pros filhos e nem pros pais, tá? Porque as pessoas têm uma oscilação de humor muito grande. Depressão não é... Às vezes as pessoas falam assim, depressão, você fica só largado na cama. Não, gente, não é assim. A coisa não começa desse jeito, tá? Você tem uma tristeza que você não sabe de onde vem. Você se sente vigiado. Você se sente cobrado o tempo todo. Você tem vergonha. Você se sente incapaz. Você se sente um bosta. Essa é a verdade. Você perde o prazer das coisas. Então, eu vi que eu tava perdendo
o prazer da coisa que eu mais amo, que é medicina. Então, as pessoas perguntavam pra mim, eu cheguei até a deletar o meu Facebook, perdi o contato um pouco com os meus amigos no WhatsApp, porque eu me trancafiei. Então, se você tiver um amigo que ele... Às vezes a gente fala assim, ah, mas a pessoa sumiu, eu nem vou procurar ela. Às vezes a pessoa, ela tá passando por uma dificuldade que ela em si não consegue colocar isso pra fora. É difícil porque a gente... quando a gente fala assim, ah, eu tô com depressão, a pessoa vira e... A primeira coisa que ela acha é que você tá louco. Gente, depressão não é loucura, tá? Existe um estudo, e eu gosto muito de uma professora, vou ver se eu acho o link dela, eu vou colocar aqui nesse vídeo, e eu aprendi muito com isso. Eu que gosto muito de neurologia e quero ser um dia neurocirurgiã, e a psiquiatria, ela tá muito próxima ali, né? Existem 3 tipos de depressão. Uma que acontece alguma coisa ruim na sua vida, que são fatores que fazem com que você esteja depressivo, tá? É a falta de dinheiro, é a falta de trabalho, a desilusão amorosa. Então, você entra num estado depressivo, mas você vai sair daquele quadro, tá? Só foi naquele momento. Outro também é que a depressão a 2 é que você teve... e tomou remédio, se tratou, fez uma terapia e tal, e daqui 2 ou 3 anos acontece alguma coisa, sei lá, você perde um filho, perde um marido, ou acontece alguma coisa que isso desencadeia novamente e você tem uma depressão. E tem pessoas que que têm depressão dependentes de medicamentos e elas precisam fazer tratamento diário, tomando lá as medicações que são necessárias, tá? Então, você ter depressão não quer dizer que você é uma pessoa depressiva. Então, as pessoas tiram muita depressão como, ela tá ali tomando uma cerveja, mas se a pessoa que tem depressão não é assim. Mentira, gente. É mentira. Quem falou isso pra vocês? Ao redor de vocês, se vocês imaginarem, tem um monte de pessoa que tem depressão ou que tem um problema emocional e você não sabe, mas ela tem. Naquele momento que ela tá ali conversando e ela é feliz, tal, não sei o que, quando ela chega na casa dela, os pensamentos vêm, a pessoa não dorme, ela se mascara. Não é assim, as pessoas elas sobrevivem, normal. Isso não quer dizer que ela não tem um problema emocional e que ela não pense em suicídio. Então, eu falo isso porque no auge da minha doença, eu não conseguia sair de casa. Então, era um ciclo, tá? E esse ciclo era muito complicado, porque eu não conseguia dormir, então eu passava o dia inteiro e falava assim, nossa, eu tenho que estudar isso. E eu ficava na cama pensando, o que eu preciso estudar, tal coisa. Quando eu ia ver, o dia já tinha passado. Era a noite, eu não tinha feito nada, e aí eu começava a me cobrar porque eu não tinha feito nada do que eu deveria ter feito. E aí vinha a questão da culpa. Então, quando eu caí em si, que eu estava doente... Eu falei, meu Deus, eu preciso de um escape. Eu preciso ir embora pro Brasil, passar um tempo e respirar. E depressão também gera problemas musculares, fibromialgia. E eu tive uma inflamação do nervus radialis. É um nervo que passa aqui atrás, né? Vem da nossa C5, da nossa cervical. E ele irradia o braço e ele também supply aqui o arm, né? Que é o braço. E eu não conseguia levantar esse braço. E aí eu fiz aqui tomografia e tal, e ele falou assim, olha, você tem que ir no neurocirurgião. Então já me deu muito medo, porque eu que quero ser cirurgiã, eu tenho muito medo de ter tremor essencial, de ter várias coisas. E quando eu fui pro Brasil, eu fiz cirurgia, quando eu cheguei, eu tava muito calada. Eu não falava quase com ninguém. Eu tinha medo de encontrar as pessoas. Eu não queria ver pessoas na minha frente. Eu não queria conversar com elas. Eu sentia vergonha de mim.
por não ter terminado ainda, por ter perdido matérias. Então eu tinha um sentimento de culpa muito grande. Eu pensei em suicídio também, graças a Deus não concretizei, mas eu também pensei em suicídio. E com isso eu adquiri ansiedade, que é muito difícil. Foi aqui na Rússia que eu adquiri ansiedade, me tornei uma pessoa muito insegura. Eu sempre fui muito segura de mim, então eu sempre fui uma pessoa que, você gosta de mim, gostou, se você não gosta, dane-se. Eu nunca tive problema com a minha imagem, eu sempre fui gordinha, eu era magra até os meus 12, 10 anos, mas depois sempre fui gordinha. Nunca tive nenhum problema com isso em relação de relacionamento, tá? Porque se você gosta de mim, gosta, se você não gosta, dane-se. Era o que eu sempre pensei. Depois que eu tive ansiedade, eu tive problema com a minha imagem, tá? Eu me olhava no espelho e não gostava de mim, não gostava da minha imagem, achava que ninguém gostava de mim o suficiente, que as pessoas mentiam. Então, são pensamentos muito acelerados que a gente tem. E a ansiedade é uma coisa muito ruim, porque pela ansiedade, a gente pensa muito no futuro, a gente não consegue, muitas vezes, parar os pensamentos. Então, a gente pensa só em tragédia. Só em tragédia. Se você tem um filho, você já imagina que ele vai ter uma doença, sei lá, alguma coisa, e você já sofre antecipada por isso. Você pode ter falta de ar, crise de asma, crise de taquicardia, como se você estivesse tendo ali um ataque cardíaco. Então, as pessoas precisam olhar para si, parar de julgar as pessoas como se a depressão fosse loucura. Gente, a depressão não é loucura. Hoje a gente tem pouco contato com as pessoas, que eu vejo muitos casais, muitos amigos que vão para fora e não usam mais o conversar, o brincar, e ficam só no celular, e isso vai afastando as pessoas. A gente precisa de contato físico, a gente precisa de pessoas. E por que eu tô falando isso? Porque essa menina se matou e poderia ter sido eu, por exemplo, ou poderia ter sido uma outra pessoa. E para dizer que depressão é uma coisa muito séria, nem é porque você mora fora do país, ou porque às vezes as pessoas falam, mas o Brasil tem muitos problemas. Tem, eu sei que tem. Mas apesar de uma pessoa, sei lá, já enfiaram a arma na minha cabeça, não tô falando isso pra você. Quando eu estive no Brasil, sim, o cara puxou o gatilho e graças a Deus a bala não saiu, porque era pra eu ter morrido, tá? Então, quando eu falo isso, eu falo porque as pessoas, elas, não é porque elas moram fora que elas são completamente felizes, tá? Cultura, frio. Então, eu acho que os pais que têm os filhos que moram fora, você que está estudando fora, olhe para dentro de si, não tenha vergonha de dizer, preciso parar. Eu falo isso muito porque os estudantes de medicina, ou as pessoas que querem muito medicina, elas acabam ficando frustradas, porque elas passam muitos anos tentando e ficam naquela pressão, e que você tem que ser bom para passar. E eu vejo muito estudante de medicina cometendo suicídio, tá? A gente tem muito acesso no Brasil, quem não sabe, as festas de medicina são as que maiores têm droga, bebida, tudo, porque são as festas mais caras, que as pessoas têm um poder econômico maior do que as outras festas, então as festas são maiores. Eu sei porque eu já fui em festas de celebração de medicina de algumas faculdades. Então, o pessoal bebe muito e exageradamente, então tem muito acesso a isso, fora a galera que tá tentando a faculdade, acaba entrando num ciclo vicioso, daquela cobrança, eu não passei esse ano, não passei ano que vem. Tem muita gente que não tem condições de pagar, porque a gente sabe que as nossas mensalidades é muito alta. E fica um alerta aí para você que estuda fora,
para você que está tentando faculdade, se deu, ou você mesmo que está com algum tipo de problema, porque existem vários fatores para isso. Tem pessoas que têm uma predisposição, mas tem pessoas que estão passando por tanta dificuldade, desemprego, desilusão amorosa, tudo junto. Tudo de uma vez só. E a pessoa não suporta, gente. Então, começa a levar essas coisas mais a sério. Depressão e ansiedade. Começa a perceber se o seu amigo, ele, do nada, ele simplesmente mudou. Começa a perceber se seu namorado, se seu companheiro, se a sua companheira, não importa se ela mudou, o que mudou, começa a tentar ajudar. E se você tem alguém que tem depressão na sua casa, é difícil, eu sei que é difícil, porque a oscilação do humor é ali, 1,80, é cima e baixo, em cima e embaixo, mas dá um suporte, sabe? Mas dê suporte como amigo, como companheiro, porque hoje as pessoas estão tirando a vida por nada, tá? Por nada. E é uma coisa que as pessoas às vezes falam, mas a pessoa é fraca porque tirou a vida. Gente, só quem tá ali sabe a pressão que a pessoa sente por dentro. É como se a gente quisesse ir no monte e gritar tão alto pra sair aquele sufocamento. A gente se sente como se alguém estivesse sufocando a nossa garganta. Depois que essa menina faleceu, que eu fiquei sabendo, eu decidi fazer esse vídeo falando sobre depressão, ansiedade, para que você que estiver vendo esse vídeo e estiver me acompanhando, tenha coragem de procurar um tratamento, tenha coragem de pedir ajuda, tá? Tenha coragem de dizer, chega, eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso relaxar, eu preciso fazer alguma coisa que me ajuda. Não é vergonhoso pra ninguém se você veio pra fora, se você estuda aqui e que você não consegue acompanhar os outros. Cada pessoa é uma pessoa. Você pode não ser, desculpa, gente, você pode não ser o CDF da classe, não quer dizer que você vai ser um profissional ruim, tá? Existe, assim, várias coisas. Tem pessoas que têm déficit de atenção e não sabem. Então, olha pra você, olha pro espelho, se ame primeiro, ame a você mesmo, porque você tem valor pra você, você se ame primeiro. Tente se amar. A cada dia é difícil para quem tem depressão levantar da cama, abrir a janela, ver o sol, mas tenta, faz isso por você. Não deixa ninguém dizer que você não é capaz. Você é capaz de qualquer coisa, de qualquer coisa. Não deixa o seu ouvido, a sua ansiedade dizer que ninguém te ama, que você é feio, tá? Hoje a sociedade impõe uma coisa que você tem que ser isso, um corpo perfeito, senão ninguém vai te amar. Dane-se o mundo. Vai viver a sua vida, vai se amar, vai viajar, vai conhecer gente diferente, sai desse quando a gente relacionamento abusivo, não é só relacionamento de namorado, não, é relacionamento de amizades também. Saia dos relacionamentos abusivos, dos amigos que olham pra você do pé à cabeça e falam assim: ai, seu cabelo tá horrível. O problema é do seu cabelo. Se você quiser sair descabelado, eu acho que a gente tem muito problema também no Brasil, é que a gente repara muito. Então a gente quer que aquela pessoa tenha um cabelo totalmente straight, lá, lisinho, tem que ser magrinha, tem que ser não sei o que, tem que ser bombado, tem que ser bonitinho, não pode usar pijama na rua, tem que ir lindo, maravilhoso. Cara, e se eu quiser sair de pijama na rua, não posso? E se eu quiser fazer alguma coisa, eu não posso? Porque a sociedade impõe isso. E você tem que passar a roupa, você tem que ser uma mulher perfeita, porque senão o seu marido, manda todo mundo se danar. E vai viver a sua vida. Não fica pressionada pelos outros. Se a sua família acha que você tem que ter o cabelo liso,
enrola ele mais, porque a sociedade está impondo coisas para as pessoas que elas estão cada vez mais se sentindo oprimidas. Então, eu espero, esse vídeo é longo, eu espero que, eu tô falando de todo o meu coração, eu espero que esse vídeo ajude alguém, se ajudar uma pessoa a ela entender que essa pressão e que essas coisas não levam a nada, sabe? Que a vida tem que ser muito mais leve. Eu tenho um monte de problema, um monte. Se eu for contar aqui nos dedos... Mas eu comecei a aprender que a minha vida vale muito mais e as coisas vão ser quando tiverem que ser, eu vou me formar quando tiver que me formar e é isso. Eu realmente fiquei muito mexida com essa menina que tirou, ela é brasileira, me vi no lugar dela há um tempinho atrás, tá? Porque... não aconteceu muito tempo, mas foi há uns 2 anos que eu tive e tô saindo aos poucos da depressão, tá? Eu tenho ansiedade, tem dia que eu tenho crises e eu não consigo parar para estudar. Minha cabeça fica assim, porque eu fico pensando, e muitas vezes eu tinha vontade de bater minha cabeça na parede, porque os meus pensamentos não paravam. Então, esse vídeo aí, eu vou gravar mais coisas pro canal, mas eu quero que esse vídeo fique aqui e que você tenha paciência de ter chegado até esse momento para eu te dizer que Deus te abençoe muito, que Deus possa guardar cada um de vocês, e que a sua vida é importante para você. Então, ame a sua vida, ame você do jeito que você é. Não importa se você vai entrar com medicina com 30, 40, sei lá quantos anos, se você tá tentando e tá desesperado, ou se você tá na faculdade e não tá conseguindo acompanhar. Calma, calma, calma. Tem muita gente que quer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sou assim, fui assim, e eu tenho que... calm down, vamos ali dar respirada fundo. Desejo boa sorte para todos vocês. Um grande abraço, Pacá, até o próximo vídeo.